Em Volta Redonda, no estado do Rio, os operários ocupam a Companhia Siderúrgica Nacional e entram em greve à meia-noite de hoje. É a primeira greve nos 43 anos da maior siderúrgica da América do Sul. A pré-história da oposição sindical. Ainda na era Médici, em plena vigência dos atos institucionais e do milagre brasileiro, começa a surgir uma nova geração de líderes sindicais. Em 1971 a 1972, um primeiro grupo de sindicalistas articula-se para disputar, em 1972, as eleições para o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo. No âmbito da Igreja de Volta Redonda, partindo das comunidades eclesiais de base, apoiado pelo bispo Dom Valdir Calheiros, começa a se organizar o pequeno núcleo de onde virá o movimento pela retomada de dependência da ação sindical. Neste ano de 1973, Rosalice Fernandes conta, em seu depoimento, que um grupo de cristãos da cidade, a pedido de Dom Valdir, apoiou a candidatura de Valdemar Lustosa. Era desejo deste movimento afastar a diretoria interventora e transformar o sindicato num eficiente instrumento de defesa dos direitos dos trabalhadores, como afirma Dom Valdir Calheiros em seu depoimento. Com a mudança de posição da Igreja Católica, a partir do Concílio Vaticano II e da Conferência Latino-Americana de Medellín, em 1968, e de sua opção pelos pobres, o sindicato passou a ser visto como um veículo de promoção dos direitos dos despossuídos. A importância da Igreja de Volta Redonda revela-se no surgimento de lideranças de todos os matizes, futuros militantes de grupos clandestinos de esquerda como Wagner Barcelos e Luiz de Oliveira Rodrigues. O Luizinho, tanto quanto Valdemar Lustosa, iniciam sua carreira política nos grupos de discussão da Igreja Católica. Em 1973, nas primeiras eleições livres desde 1968, elege-se para a presidência do Sindicato dos Metalúrgicos, com o apoio da Igreja, Valdemar Lustosa Pinto. Entre 1973 e 1976, Lustosa esteve solidamente sustentado por este grupo, que se organizaria então no Departamento Trabalhista do MDB. Este departamento chegou a contar com 3.000 filiados, transformando-se num verdadeiro movimento de massa paralelo ao sindicato. As razões dessa mobilização residiram na questão da contagem do tempo de trabalho anterior a 1967 e na questão da venda das casas da CSN. Sou Maria Conceição dos Santos, da Diocese de Barra do Piraí e Volta Redonda. Sou militante do movimento Mulheres, movimento feminista. Fui convidada para falar um pouco sobre a história da participação das mulheres no movimento, na construção do movimento operário em Volta Redonda. E essa história ela tem início nas SEBs, nas comunidades eclesiais de base da Diocese de Barra do Piraí e Volta Redonda, e o início do movimento de mulheres foi dentro da pastoral operária. Na pastoral operária, naquele movimento, na década de 70, década de 80, nós tínhamos um problema muito sério com relação ao custo de vida. E no movimento, na pastoral operária, criamos um grupo onde nós tínhamos um movimento contra a caristia. E esse movimento era formado majoritariamente por mulheres, onde nós fazíamos lá levantamento de preços nos supermercados, peso do gás, que tinha sempre um peso abaixo do que era necessário, que era falado, que era determinado. Então, nesse movimento, dentro do movimento contra a caristia e da pastoral operária, começaram a surgir questões que eram questões específicas das mulheres, como a violência contra a mulher. Trabalhávamos muito a questão da relação das creches, das escolas, e com relação à violência, nós achamos que quanto mais chegavam as demandas,
nós achamos necessário fazer um levantamento dessa situação da violência contra a mulher na delegacia de polícia de Volta Redonda. E constatamos que era um problema grave. O que era pior é que esses casos que chegavam à delegacia, eles eram insignificantes perto de toda a situação da violência enfrentada pelas mulheres na cidade. E esse movimento cresceu, a partir foi constituído então a Organização Popular de Mulheres, e essa Organização Popular de Mulheres, os seus temas foram avançando, além dos temas específicos, também temas que eram mais amplos, como moradia, saneamento básico, a situação do trabalho dos trabalhadores, o envolvimento com a CSN, a questão também de poceiros urbanos na cidade. E quando nos envolvemos com a situação dos trabalhadores, principalmente da CSN e da construção civil, nós achamos que era importante essa organização também dos trabalhadores, e nós mulheres ajudamos e contribuímos muito. Eu particularmente era metalúrgica, tinha uma outra companheira metalúrgica também que militava junto com a gente, a Dodora, e começamos a ampliar esse trabalho. O Sindicato Metalúrgico ainda estava na mão dos peletos, foi criado através da Pastoral Operária, ACO e outros movimentos da igreja, também oposição sindical metalúrgica. E eu me inseri nesse trabalho, ingressei nesse trabalho como metalúrgica, participei da oposição sindical metalúrgica, concorri às eleições, e esse trabalho aliado sempre ao movimento de mulheres, com apoio forte do movimento de mulheres. E dentro disso surge aquele momento onde o Juarez Antunes ganha as eleições do Sindicato Metalúrgico, aquela situação grave dos trabalhadores da CSN, com salário defasado, falta de qualidade no trabalho. Então começou a organizar esse trabalho dentro do sindicato e vem as greves, surgem as greves. A primeira greve de 1984, a primeira greve de ocupação, uma greve onde já houve naquele momento a intervenção do Exército na cidade, para forçar a saída dos trabalhadores da empresa, que era uma greve de ocupação. Cortaram a alimentação dos trabalhadores dentro da empresa, e aí as comunidades eclesiais de base, as mulheres que moravam naquelas comunidades que ficavam no entorno da CSN, Retiro, Nossa Senhora das Graças, Conforto, começaram a se organizar para fornecer alimentação para os trabalhadores. Então fazia dentro dessas comunidades, além do suporte aos trabalhadores dentro da usina, na porta, nas entradas da CSN, também no fornecimento de alimentação para apoiar os trabalhadores, para que eles não desanimassem da sua luta dentro da empresa e mantivessem aquela greve. Isso foi um momento muito importante, né, dentro da cidade, para os trabalhadores, um movimento importante que ficou marcado também, não só em nível da cidade, mas também em nível de estado e em nível do Brasil. Isso foi divulgado, foi falado e teve uma repercussão grande, muito forte. As mulheres se organizavam também, participavam ativamente das assembleias. Esse movimento de sustentação para a greve, para as greves e sustentação para os trabalhadores eram organizados também em nível pelas mulheres nos bairros, fazendo piquetes para evitar que as empresas, em momento de greve, costumavam pressionar os trabalhadores que estavam em casa a irem para o trabalho, a buscar para o trabalho, e as mulheres se colocavam na frente, impediam que isso acontecesse. Nas greves gerais, da mesma forma, eram as mulheres que faziam piquete nas entradas dos bairros, nas greves gerais, para que os carros da CSN não entrassem para buscar os trabalhadores. As mulheres se colocavam nas assembleias, sempre participando. Essa organização, não só das trabalhadoras da CSN, que na época eram muito poucas, poucas mulheres trabalhando na empresa, mas a organização forte eram das mulheres dos trabalhadores, junto com a organização de mulheres, junto com as SEBs. Então era essa organização dentro dos bairros, esse fortalecimento, essa conscientização
feita dentro dos bairros, e isso ajudou, ampliou e fortaleceu o movimento operário na cidade de Volta Redonda. Tivemos várias conquistas importantes e esse apoio das mulheres sempre foi fundamental. Em momentos graves, quando das assembleias, e sempre em alguns momentos aconteciam as assembleias e depois passeatas, caminhadas com os trabalhadores, onde a polícia militar sempre se colocava para repressão, para reprimir os trabalhadores, e aí era muito importante alguns momentos onde as mulheres nessas passeatas elas ficavam nas laterais, né? Nas laterais das manifestações e das passeatas, para impedir que a polícia tivesse acesso aos trabalhadores. Naquela época a polícia não batia em mulher, hoje já seria uma situação diferente, mas naquela época a polícia não batia em mulher, então as mulheres sempre se colocavam como guardiãs, como protetoras nesse movimento. Isso aconteceu em todos os momentos de greve na CSN, teve uma participação importante das mulheres também na greve dos trabalhadores da construção civil, foi um movimento forte também que aconteceu em Volta Redonda na década de 70. Na greve de 1988, onde houve uma invasão do exército na cidade, uma invasão maior, com uma força maior, porque em todas as greves, todos os momentos de greve na CSN sempre teve a intervenção do exército. Mas nessa de 1988 foi de uma forma mais agressiva, né? De uma forma, eles vieram mesmo como se estivessem vindo para a guerra. E a presença das mulheres também foi muito importante nas entradas da empresa. E esse movimento, ele foi crescendo. E é importante dizer que tudo isso teve início com as SEBs. A Organização Popular de Mulheres, que era o movimento de mulheres que existia, que estava à frente desse trabalho na época, nós tínhamos dentro da cidade 32 grupos de mulheres, né? Grupos de mulheres organizados em vários bairros da cidade. E a participação desses grupos era majoritariamente de mulheres vindas da Igreja Católica, mulheres que participavam das comunidades eclesiais de base. Com todo o apoio dos padres, o apoio de Dom Valdir, que era fundamental para o nosso grande mestre, né, na luta e na organização dos movimentos sociais em Volta Redonda, um forte apoio para o movimento sindical, o movimento dos trabalhadores na cidade. Então nós iniciamos, esse trabalho teve início com as SEBs, essa construção do movimento popular na cidade, todos os movimentos populares também com esse apoio forte da igreja. Na greve de 1988 também, aquele abraço que foi feito à CSN, também organizado e com uma participação forte das mulheres. Então essa história do movimento de mulheres em Volta Redonda, ele é uma história bonita, é uma história forte e pouco contada, e pouco lembrada, né? Com um reconhecimento pequeno, com pouco destaque. Então esse trabalho feito hoje aqui por vocês, esse trabalho é muito importante, porque esse trabalho resgata essa história, e quando se resgata uma história, você fortalece essa história, você fortalece a luta, estimula a continuidade da luta, estimula as pessoas a pensarem que nós podemos ser construtores da nossa história, podemos ser protagonistas dessa história. Bom, eu sou mineira, vim de Minas Gerais, como quase todos os pioneiros de Volta Redonda. Volta Redonda não existia como cidade, então quando a CSN instalou aqui, buscou mão de obra, principalmente em Minas. Tem muita gente aqui de Minas, Carangola, várias cidades. Bom, eu vim aos 10 anos para Barra Mansa. Volta Redonda não tinha vida social, enquanto Barra Mansa tinha 3 cinemas, tinha baile, tinha clubes. Então,
os rapazes iam buscar namorado em Barra Mansa. Eu e minhas contemporâneas, muitas de nós nos casamos com operários do CSN. E aí viemos morar em Volta Redonda. Eu cheguei em Volta Redonda em 1957, com 2 bebês. E logo que cheguei aqui, uns 15 dias depois, recebi a visita de 2 irmãs da Congregação de Jesus Crucificado, que eram assistentes sociais. Elas faziam visita e checavam a família. A primeira pergunta delas era se a gente era católico, porque elas são católicas, e se a gente também fosse, elas ofereciam a visita de uma imagem para a gente fazer uma novena. E a gente percebe que nesse contato já tinha a intenção de inserir a gente em algum programa. E foi o que aconteceu. Durante essa novena, todos os dias elas batiam um papinho com a gente, elas descobriram que eu sabia costurar e fazer crochê. Então, me convidaram para participar do Centro Social, para ensinar crochê, ensinar o corte e costura, que muitas senhoras precisavam aprender. E com isso a gente participava de palestras e era a socialização que elas faziam. Inserida ali nesse